Paz e graça, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um devocional ao Senhor nosso Deus e hoje vamos falar deste tema: Jesus continua mudando vidas. Nesta campanha, levanta-te e resplandece. Antes mesmo de poder continuar, eu gostaria de orar a Deus, de modo que o Senhor possa ajudar-nos, de modo que o Senhor possa falar aos nossos corações através da sua palavra. Então, baixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Quero te agradecer pela tua bondade e pela tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor, meu Pai. Alimenta as nossas almas, Senhor, com a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Queridos irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor que está no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos somente ler 6 versículos, mas eu vou estar falando de praticamente quase todos os versículos do capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Queridos, esta passagem que nós acabamos de ler foi o momento onde um homem chamado Saulo, ele estava perseguindo a igreja do Senhor. A Bíblia nos diz que quando a igreja começou a ser perseguida, houve o primeiro mártir, que foi Estevão. Ele foi morto. Saulo estava lá contemplando, consentindo e até guardando as roupas dos assassinos, daqueles que mataram Estevão. E este homem Saulo, ele agora vai até os sacerdotes, as autoridades espirituais, pedir cartas, pedir autorizações para poder perseguir os cristãos que estavam que estavam fugindo para as outras cidades. Por outras palavras, o que nós vemos aqui é que Saulo, ele era um homem diligente, ele era um homem esforçado, ele era um homem frio, cruel. Ele perseguia a igreja, ele era dedicado naquilo que ele fazia. Mas nessa viagem que ele estava tendo até Damasco, a Bíblia nos diz que aconteceu algo extraordinário, algo fenomenal na vida de Saulo. Ele viu uma luz, um resplendor de luz ao meio-dia. E o resplendor era tão forte que ele caiu do seu cavalo. Ele teve um encontro com Jesus. Jesus decidiu aparecer na vida de Saulo. Lembre-se, Saulo era um homem mau, cruel, diligente, perseguidor da igreja. Mas agora o Senhor aparece na vida dele. Enquanto eu meditava nestas palavras, eu comecei a comparar com os meus dias atuais.
com os dias de hoje, como é que tem acontecido as coisas. E eu reparei algo, queridos irmãos, é que também nos dias atuais existem pessoas que são assim como Saulo. Pessoas que investem em fazer mal ao próximo. Saulo, ele foi pedir cartas ao sumo sacerdote, de modo que pudesse perseguir a igreja. Hoje também há pessoas assim, pessoas que investem em perseguir as outras pessoas, pessoas que investem em fazer mal às outras pessoas. E a minha pergunta é: será que você é esse tipo de pessoas? Esse tipo de pessoa que gosta de prejudicar os outros, que gosta de prejudicar os irmãos, que gosta de prejudicar os colegas ou os familiares? Saulo fez isso até o dia em que ele teve encontro com Jesus. Um raio de esplendor, de luz, focou na vida dele. E ele foi tão impactado com aquela luz que ele caiu e por um tempo ele ficou cego. E eu percebo algo aqui. Isto é uma alegoria do que acontece com todas aquelas pessoas que são más. Muitas das vezes é porque elas estão em trevas. Esta motivação, esta intenção de fazer mal ao próximo, de prejudicar ao próximo, é uma característica de pessoas que estão em trevas. É uma característica de pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, que não conhecem a Deus. Por essa razão é que eu digo, se alguém se diz crente, mas vive fazendo mal ao próximo, vive fazendo mal aos irmãos, é porque essa pessoa ainda não conhece a Deus. Agora veja o que aconteceu com Saulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus. A Bíblia nos diz que ele caiu do seu cavalo. E o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor trouxe uma pergunta que fez Saulo refletir. E eu acredito que muitas das vezes é isso que nós precisamos. Refletir naquilo que nós estamos fazendo. Refletir o porquê que eu estou fazendo isto, o porquê que eu penso isto, o porquê que eu estou fazendo este tipo de coisas. Muitas das vezes as pessoas têm feito coisas porque não refletem, porque veem as outras pessoas, porque veem a maioria fazendo isso, então as pessoas vão fazendo. Talvez é momento de eu e você pararmos e refletirmos como é que nós estamos vivendo. Talvez é momento de nós pararmos e fazermos essa pergunta: o porquê que eu estou fazendo isto? Para onde é que isso está me levando? Por que eu tenho esta motivação? Há um filósofo grego chamado Sócrates que dizia: uma vida sem reflexão, ela não é digna de ser vivida. Há necessidade de nós refletirmos. Paulo foi questionado pelo Senhor: por que me persegues? E eu acho muito interessante porque Saulo, ele estava perseguindo aos cristãos, mas Jesus, ele tomou aquela briga. Jesus, ele perguntou a Saulo diretamente: por que tu me persegues? Ele não disse: por que tu persegues os cristãos? Por que tu persegues aos meus discípulos? Não, ele disse: por que tu me persegues? E eu vejo algo muito interessante aqui. Eu vejo o nosso Senhor Jesus aqui, como ele se preocupa com os seus, como ele protege os seus, como ele cuida dos seus. Você está em Cristo? Você entregou a sua vida ao Filho de Deus? Então descanse, porque as suas brigas são as brigas dele. Porque aquilo que lhe aflige também preocupa ele. Eu vejo aqui a compaixão do nosso Senhor Jesus. E ele perguntou: por que me persegues, Saulo? E a Bíblia nos diz que Saulo agora, perplexo com aquela situação,
ele pergunta: quem és tu, Senhor? É interessante, ele perguntou: quem és tu? Quem és tu, Senhor? E o Senhor diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu achei isto muito interessante, queridos, porque aqui o nosso Senhor, ele já começa a confrontar a Saulo. Saulo, quando foi para ali, ele ia com uma intenção: perseguir os cristãos. Mas depois daquele encontro com o Senhor, depois dele ser ferido com a glória do Senhor, que foi ao meio-dia, mas aquela luz era mais resplandecente do que a luz do sol, Saulo ficou ferido, ficou sem visão. E agora o Senhor diz: olha, Saulo, agora levanta-te, entra na cidade e te será dito o que te convém fazer. Eu achei muito interessante porque antes Saulo tinha um estilo de vida contrária à vontade do Senhor. Saulo estava perseguindo cristãos, homens, mulheres, prendia, matava. Mas o Senhor agora aparece a ele. Ele cai e o Senhor diz: agora levanta-te, entra na cidade. Eu quero chamar a sua atenção, querido, porque nós estamos a perceber aqui, com esta declaração do Senhor, quando diz: agora levanta-te. Eu percebo que o Senhor não está muito preocupado com o nosso passado, mas o Senhor está muito preocupado com o nosso presente e com o nosso futuro. Jesus não ficou ali acusando ou condenando a Saulo por ele estar lhe perseguindo, mas o Senhor tomou, a partir daquele momento, disse: agora levanta-te e entra na cidade e te será dito o que te convém fazer. Eu percebo aqui, queridos, enquanto que muitas pessoas, enquanto que os humanos, enquanto que a sociedade está muito preocupada em lançar pedras por causa do nosso passado, o Senhor Jesus, ele está preocupado em começar uma nova história desde este momento para frente. O nosso Senhor Jesus, ele é tão, mas tão compassivo, misericordioso e visionário, que ele está preocupado o que será de agora em diante. Por isso o Senhor disse: agora levanta-te. E é isto que nós estamos a precisar de ouvir. É isto que muitas das vezes eu e você precisamos de ouvir. Pois nós cometemos muitos erros, nós cometemos muitas falhas. Ao invés de as pessoas nos criticarem, nos zombarem e nos pisarem, o que nós precisamos é uma palavra como esta que o Senhor Jesus disse: agora levanta-te, entra na cidade. É isto. Talvez você, querido, talvez você caiu, talvez você cometeu muitos erros no passado. Serva de Deus, filha de Deus, talvez você cometeu muitos erros no passado. Não é momento de você ficar refletindo, não é momento de você ficar mastigando, lembrando desses erros, se matando por causa desses erros. Pelo contrário, ouça o que Jesus diz para si: agora levanta-te. Pare de ficar chorando, pare de ficar murmurando, pare de ficar se lamentando, somente olhando para trás. Não, Jesus, Deus está lhe dando uma nova oportunidade. Deus está lhe dando uma nova chance. Agora levanta-te e vai. É momento de sacudir as roupas. É momento de arregaçar as mangas e irmos para frente. A Bíblia nos diz que o Senhor disse: agora entra na cidade e te será dito o que convém fazer. Antes Saulo, ele dirigia a sua própria vida. Antes Saulo, ele fazia o que ele queria. Mas desde o momento que ele teve um encontro com Jesus, Jesus passou
a direcionar a sua vida. Jesus passou a orientar a sua vida. E eu quero lhe chamar a atenção, talvez você seja uma pessoa que sempre conduziu a sua vida. E você talvez até já teve muitas decepções com isso. Eu quero lhe chamar a atenção. É melhor que seja Jesus conduzindo a sua vida. Entregue o volante da sua vida para o Filho de Deus. Entregue a sua vida a Ele. E eu tenho a certeza que Ele vai lhe levar para um bom porto. Entrega o barco da sua vida para Ele e Ele vai lhe conduzir para um bom porto. Jesus disse, entra na cidade que vai te ser dito o que te convém fazer. E eu acho muito interessante, queridos, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos orienta. O nosso Senhor Jesus, Ele sabe para onde está nos levando. Talvez você já deu muita cabeçada na vida, talvez você já deu muitas cambalhotas, já teve muitas quedas. É momento este de, em vez de você dirigir a sua vida, entregue a Ele, que Ele vai conduzir e você não vai se arrepender. Pois a palavra do Senhor nos diz, bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, pois eles não serão confundidos, mas eles vão estar firmes como o monte de Sião. Então, Paulo, ele foi guiado, porque ele agora não conseguia ver. Ele estava cego. Pior do que aquela cegueira que ele tinha antes, agora aquela cegueira tornou-se física. E ele foi guiado até a cidade. E quando estava lá naquela cidade, a Bíblia nos diz que existia um discípulo de Jesus chamado Ananias. E o Senhor mandou Ananias para ir ter com Saulo. E isto chama-me muito a atenção. E eu quero que você também guarde isto em seu coração. O nosso Deus, Ele não poupa recursos. O nosso Deus, Ele não poupa nem recursos humanos, nem materiais, de modo que Ele possa alcançar aos seus escolhidos, de modo que Ele possa conseguir fazer cumprir a sua vontade. Jesus foi até Ananias e mandou Ananias sair de onde ele estava para ir até a casa onde Saulo estava. Para quê? Para que Ananias pudesse pôr as mãos sobre ele e pudesse restaurar da sua visão. E foi isso que Ananias fez. E eu acho muito interessante a atitude de Ananias, a obediência de Ananias. Porque Ananias, ele disse, mas Senhor, eu tenho ouvido falar deste Saulo, em como ele fez tanto mal para os discípulos em Jerusalém. Como ele fez tanto mal aos cristãos, e agora o Senhor está me chamando para eu ir ter com este Saulo. Queridos, sabe o que me chama a atenção aqui? É que Ananias, ele tinha ouvido acerca do passado de Saulo. Ananias, ele tinha ouvido da fama muito má de Saulo. Mas contudo o Senhor estava dando uma oportunidade nova a este Saulo. E assim tem acontecido nos nossos dias. Quantas pessoas elas têm nos apontado o dedo, quantas pessoas nos têm julgado, quantas pessoas têm nos tratado conforme o nosso passado e muitas das vezes não sabem aquilo que Deus fez ou está fazendo em nossas vidas. Ananias não sabia o processo que Saulo estava passando na presença de Deus. Jesus já estava trabalhando na vida de Saulo. Contudo, Ananias não sabia. E Ananias continuou agora falando do passado de Saulo, criticando o comportamento de Saulo. E assim as pessoas vão fazer na sua vida.
Por isso é que é muito importante nós nos focalizarmos em Deus. Nós não procurarmos entender o porquê que as pessoas falam mal, porquê que as pessoas criticam, porquê que as pessoas difamam-nos. Mas precisamos entender o que Deus pensa e o que Deus quer de nós. Foi isto que aconteceu com Ananias. Mas é muito interessante a resposta que Jesus dá. Jesus pergunta para ele. Aliás, não pergunta, Jesus simplesmente diz: vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido. Isto é interessante. Este é para mim um vaso escolhido. Quem disse isto é o Filho de Deus. Enquanto as pessoas estavam falando mal, enquanto as pessoas estavam criticando a Saulo, Jesus estava dizendo: este é um vaso escolhido meu. Este é um homem que eu escolhi para fazer a minha vontade. Queridos, isto é muito, mas muito impressionante. Porque Saulo fazia tudo que não agradava a Deus. Saulo perseguia a igreja, Saulo perseguia a Cristo, mas Jesus escolheu a ele. E quem sabe você é um escolhido de Deus. Quem sabe você está fazendo todo tipo de coisas que não agradam a Deus, mas você é um escolhido, e se você é um escolhido, Deus vai te pegar. Isso também, queridos, me chama a atenção a graça que Deus tem pelas nossas vidas. Porque nós percebemos que Saulo não tinha feito nada para que Deus o escolhesse. Mas Deus, na sua infinita bondade e graça, escolheu a Saulo para ser um vaso de bênção, um vaso de glória, de honra para o seu santo nome. Talvez você esteja fugindo. Talvez você até seja um assassino, ou uma prostituta, ou você seja um ladrão. Sim, talvez você é um corrupto. E talvez você, olhando para a sua vida, você está vendo tudo, mas tudo, para não ser um vaso escolhido. Eu quero lhe dizer nesta hora, Deus te amou não por causa daquilo que você fez ou deixou de fazer, mas Deus te amou simplesmente porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. E foi nos seus pecados que Ele enviou o seu Filho amado para morrer por si. Então, não existe nada que pode lhe separar dessa graça, desse amor. O que é necessário que você faça neste momento é simplesmente se arrepender dos seus pecados e abraçar essa graça, e abraçar este amor, e abraçar este chamado que Deus faz para com a sua vida, de você poder ser participante da glória de Deus, de você poder tomar o nome da família de Deus. Não importa que tipo de pecado você tem cometido até o dia de hoje que você está ouvindo esta mensagem. Deus hoje está te dando uma oportunidade. Deus hoje está te chamando para que você se torne seu filho amado, para que você se torne um vaso de honra. Talvez antes você era chamado Shidakwa, talvez antes você era chamado mafioso, prostituta. Não sei qual era o seu nome antes, qual é a sua história. O que eu sei é que Deus, Ele hoje quer mudar a sua vida, e se você permitir, Ele vai mudar a sua vida. Seja um vaso escolhido. Saulo era um vaso escolhido. Deus lhe alcançou com a sua graça e com a sua misericórdia e com o seu amor. A Bíblia nos diz que este servo Ananias obedeceu e foi até a casa onde Saulo estava, e quando chegou lá, impôs as mãos, orou por ele, chamou-lhe de irmão e disse, e disse: Jesus que te apareceu no caminho
enviou-me para que ore por ti e tu sejas cheio do Espírito Santo. Que tu recebas a tua visão de volta e sejas cheio do Espírito Santo. Isto é tremendo. O que Deus faz na vida de um miserável pecador, nenhum homem poderá fazer. Deus restaurou a visão de Saulo, porque Saulo estava numa cegueira espiritual. Deus não só restaurou a visão de Saulo, como agora concedeu-lhe o dom de receber o Espírito Santo. Deus lhe concedeu o dom da vida. Deus lhe deu a salvação. Deus lhe resgatou. Deus lhe reconciliou. Deus encheu-lhe da plenitude de vida. Deus encheu-lhe da plenitude do seu Espírito Santo. Que privilégio, querido irmão. Que privilégio. Você que está ouvindo esta mensagem, assistindo esta mensagem. É tremendo porque Deus está lhe convidando para que você possa ver, para que você possa ter visão, possa ter vista, para que você possa ser cheio de vida, cheio do Espírito Santo. Ei, isto é tremendo. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É tremendo. E quanta gente está perecendo? Quanta gente está longe de Deus e não sabe o quão Deus lhes ama e o quão Deus quer lhes encher de plenitude. Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A Bíblia nos diz que Saulo, a partir daquele momento, ele levantou-se, ele foi batizado e ele ficou com os discípulos e logo de seguida começou a pregar o Evangelho. E isto é tremendo. Por quê? Porque nós vemos um homem que estava indo numa direção, agora teve um encontro com Jesus e ele mudou de direção. Isto chama-se conversão. Isto chama-se arrependimento. Não me importa qual seja a sua história. Não me importa o quão mal ou cruel você foi no passado. O que me importa é o que você vai fazer agora, que está ouvindo esta mensagem. O que me importa é o que você vai fazer agora que ouviu do amor de Deus. Saulo se arrependeu. Saulo mudou de direção e é isso que nós precisamos de fazer. Saulo passou a seguir a Jesus, ele foi batizado e ele começou a pregar o Evangelho. O meu desejo não é que você comece a pregar por aí. Talvez não seja o seu chamado, mas todos nós somos chamados para a glória de Deus. Nós todos somos chamados para sermos participantes do reino de Deus. Você está sendo chamado para ser participante do reino dos céus. E isto é muito sério. O Evangelho de Cristo é para nos dar a vida eterna, porque todos nós um dia vamos deixar esta vida, vamos deixar este corpo, vai ficar. Mas para onde é que nós estaremos eternamente? O Evangelho de Cristo transforma as nossas almas, transforma a nossa mente, o nosso entendimento. Há uma mudança de vida. Talvez você esteja precisando de mudança de vida. Talvez você até esteja sofrendo com vícios de droga, prostituição, não sei. Mas o que eu sei é que Jesus tem um poder de lhe transformar, tem um poder de lhe libertar. Paulo, que antes era Saulo, ele agora já está batizado, cheio do Espírito Santo.
e agora está pregando o Evangelho. Que mudança radical! Que mudança de vida! Talvez é isto que você esteja precisando. Talvez é isto que eu estou precisando. Talvez é isto que nós precisamos. Mudança de vida. E o único que pode nos mudar é Jesus. Eu costumo dizer, normalmente, a mulheres ou a homens que têm vindo até mim pedir conselhos acerca da sua vida conjugal ou matrimonial, e eu sempre digo, sabe, você não vai poder mudar o seu cônjuge. Não pode, não tem como, nenhum homem tem poder de transformar outro homem, de mudar outro homem, ninguém. Somente o Filho de Deus. Somente Deus pode fazer isso. Não tente lutar com as suas próprias forças para mudar a si ou ao próximo, mas entregue essa responsabilidade a Jesus. Entregue essa responsabilidade ao Filho de Deus, porque Ele mesmo convida, Ele mesmo te chama, Ele mesmo disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Por que você quer ficar com esse jugo? Por quê? Entregue ao Filho de Deus. Entregue que você vai encontrar descanso para a sua alma. Sim, o Filho de Deus vai lhe dar descanso para a sua alma. Talvez você esteja sendo oprimida pela sociedade. Talvez você esteja sendo oprimida pela sua família. Talvez você esteja sendo oprimida por esta enfermidade, esta pandemia que está assolando. Talvez você tenha sido oprimida pela vida. Eu quero lhe dizer, nesta manhã, corra para Jesus, que somente Ele lhe entende e somente Ele pode lhe dar descanso e paz. Sim, é possível desfrutar de paz enquanto estamos em vida. Não é só depois da morte, não. Em vida é possível desfrutar de paz. Eu desfruto de paz. Diante desta pandemia, diante desta crise econômica, eu desfruto de paz. Por quê? Porque Cristo está em minha vida. Porque eu estou em Cristo. E Ele tem desfrutado, Ele tem me dado dessa paz. E é algo que é difícil de explicar, porque somente aqueles que estão em Cristo é que podem desfrutar. E Deus lhe convida para que você também possa desfrutar dessa paz. Amém? Eu quero orar nesta hora pela sua vida, de modo que Deus possa realmente atropelar-lhe com a sua glória e com o seu amor. E assim como Saulo foi atropelado com a glória de Deus e foi transformado, você também possa ser impactado pelo amor e pela bondade de Deus. Vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado pela tua bondade e pela tua misericórdia. Senhor, abençoe este irmão, esta irmã que está acompanhando este devocional. Que o Senhor possa transformar a sua vida. Que o Senhor possa, Senhor, manifestar o seu amor e a sua graça, Senhor, na vida desta pessoa. Senhor, se esta pessoa está passando por vícios, por lutas internas ou externas, que o Senhor venha abençoar a sua vida e mudar a sua história. Eu sei que o Senhor tem esse poder. Que o Senhor faça na vida desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência em acompanhar-nos neste devocional, nesta campanha Levanta-te e Resplandece. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus possa, nesta semana, impactar-lhe e transformar-lhe. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo.